Olá pessoal, essa é a nossa primeira aula gravada para o canal da Fadivale e vamos inaugurá-lo com um conteúdo novo, tá joia? E nós vamos estudar hoje ação civil ex delicto. Como assim, Paula? Eu estou estudando o processo penal e você me vem com ação civil ex delicto, isso mesmo, já vou explicar para vocês. Vamos pensar da seguinte forma, pense que você fez a faculdade de Direito, tá? Você estudou na Fadivale, fez os 5 anos de faculdade direitinho, foi aprovado no exame de ordem de primeira. E aí você foi procurado por um amigo que sofreu uma agressão e o sujeito que o agrediu, ele foi condenado na esfera penal. Só que ele diz a você assim, olha, essa condenação que o indivíduo sofreu na esfera penal, para mim não é suficiente. Eu quero mais, eu quero uma indenização para poder reparar o que ele fez comigo. Aí vamos entrar com o nosso assunto. Aí entra a ação civil ex delicto. Ao invés de dar início a outro processo, com produção de novas provas, o que seria sobremaneira mais custoso, basta que você tenha em mãos a sentença penal condenatória com o trânsito em julgado. E com isso você consegue executar. Por quê? Porque a sentença penal com trânsito em julgado, ela é título executivo judicial. Compreenderam? Mas para que nós façamos uma ação civil ex delicto, é necessário que nós saibamos a legitimidade. A legitimidade ativa para a propositura da ação é da vítima, do seu representante legal e, havendo óbito ou ausência, passa aos herdeiros. Isso está lá no artigo 63 do Código de Processo Penal. Entretanto, caso a vítima seja hipossuficiente, caso a vítima seja pobre no sentido legal, a ação de conhecimento e execução será promovida a seu requerimento pelo Ministério Público, que neste caso atuará em substituição processual. Tá? Isso está disposto lá no artigo 68 do Código de Processo Penal. Mas prestem muita atenção no que eu vou dizer. Não há impedimento algum caso o magistrado nomeie um advogado dativo. Ademais disso, nas comarcas em que há defensorias públicas instaladas e estruturadas, esse dispositivo ele vai perder um pouquinho a aplicabilidade. Porque a própria Defensoria Pública poderá ajuizar a ação civil ex delicto. Não haverá, portanto, a necessidade do Ministério Público atuar em substituição processual em que pese haver previsão legal lá no artigo 68 do Código de Processo Penal. Já a legitimidade passiva, ela terá o autor do crime, sem prejuízo do processamento do responsável civil. Que responsável civil é este? É aquele, por exemplo, indivíduo responsável pela pessoa jurídica causadora de um dano. Ele é o responsável jurídico pelo ente que causou o dano. Entenderam? Mas também eu chamo a atenção de vocês para uma outra questão. O responsável civil, ele só poderá ser sujeito da ação de conhecimento não se admitindo a execução da sentença penal condenatória. Isso porque ele não foi parte lá no processo penal. Entenderam? Outra coisa, o juizado especial criminal, no juizado especial criminal, melhor dizendo, o responsável civil, ele é notificado para comparecer à audiência preliminar. E se ele fizer parte do acordo de composição civil dos danos, a sentença homologatória, ela será a título executivo válido contra sua pessoa, conforme disposição dos artigos 72 e artigo 74 da Lei 9.099, que é a Lei do Juizado Especial. Quanto à competência, precisamos saber também qual é a competência da ação civil ex delicto. Quanto à competência da ação civil ex delicto, seja a ação de conhecimento, seja a ação executória, precedida de competente liquidação, serão manejadas no juízo cível correspondente, sem vínculos com a definição da competência penal. Tá? Mas aqui, pessoal, no tocante à competência, nós temos ou tínhamos duas correntes.
Por que eu estou usando também o verbo no passado? Porque nós vamos ver que com a promulgação, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, alguns reflexos aconteceram no mundo do processo penal. E um deles foi essa divergência que acontecia ou que tinha no tocante à competência da ação civil ex delicto, tá? Mas voltando, eu disse a vocês que havia duas correntes. Então vamos lá. A primeira corrente ela é capitaneada por Araquém de Assis. E o Araquém de Assis diz o seguinte: ele diz que aplicar-se-á a regra do então artigo 100, inciso 5º, a linha A do CPC, de maneira que a competência se dará pelo lugar do ato ou fato. Resumindo, identificando o local do delito que desaguou no dano, define-se a competência para a ação civil. Essa é a primeira corrente da competência. Depois, a gente tem a segunda corrente. A segunda corrente, que por sinal é majoritária, ela é encabeçada por Torinho Filho e Fred Didier. E eles resolvem a questão da seguinte maneira. Eles falam, olha, lá no parágrafo único do antigo artigo 100 do CPC, diz que cabe à vítima optar entre ajuizar a ação civil em seu domicílio ou no local do fato, havendo, portanto, uma verdadeira concorrência de foro. Nada impede ainda que opte por ajuizar a ação no domicílio do réu. Tá? Então, superamos aí essas duas correntes. Uma capitaneada por Araquém de Assis e a outra por Torinho Filho e Fred Didier. Houve, então, a promulgação do Código de Processo Civil de 2015 e reflexos também no mundo do direito penal, como eu disse para vocês. E aí, pessoal, o Nestor Távora, ele nos ensina o seguinte, ele fala, olha, quanto à competência da ação reparatória, que é a ação de conhecimento decorrente do delito, restou solucionado com a vigência do novo Código de Processo Civil. Isto porque a redação é clara do artigo 53, inciso 5º, que diz expressamente que nas ações de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículo, e aqui inclui-se também as aeronaves, será competente o foro do domicílio do autor ou o local do fato. Então, depois de estabelecer essa divergência entre a primeira e a segunda corrente, houve a promulgação do novo Código de Processo Civil e o Nestor Távora e outros doutrinadores entenderam que não faz mais sentido essa divergência, porque o artigo 53 do novo Código de Processo Civil solucionou essa divergência, dirimiu esse problema, quando ele expressamente disse que será competente o foro do domicílio do autor ou o local do fato, tá bom? Então fica aí para vocês, essas duas correntes que divergiam e o posicionamento do Nestor Távora após a promulgação do Código de Processo Civil, que é aí seguido por vários doutrinadores processualistas penais. Pessoal, vimos que a sentença condenatória, ela torna certa a obrigação de reparar o dano, porque ela é título executivo judicial, fixando autoria e materialidade que não poderão ser discutidos na esfera civil. Entretanto, esse título ele pode ou não definir o quanto é devido, merecendo neste último caso previamente ser liquidado. Agora observe uma coisa, se o magistrado tiver condições de estabelecer o valor da indenização, a sentença no tocante à sua parte líquida, ela estará apta a ser executada no cível. Ok. Acontece que a parte pode entender que aquele valor fixado pelo magistrado, ele está insuficiente. E isso porque o valor estabelecido é o mínimo da indenização. Nesse caso, a parte que achou que esse valor está insuficiente, ela deverá então liquidar a sentença penal condenatória primeiro e depois executar para se ressarcir integralmente. Outra observação é a seguinte, ainda sobre a execução da sentença condenatória penal. Caso o magistrado fixe o quanto da indenização e o réu condenado tenha prestado fiança
a doutrina tem entendido que excepcionalmente, veja bem, excepcionalmente, a execução pode ser feita na própria esfera penal, bastando ao ofendido requerer ao próprio juízo criminal o levantamento do valor da fiança para satisfação de seu direito. Cuidado, pessoal, com uma outra coisinha, tá? Cuidado com a sentença concessiva de perdão judicial. Sentença concessiva de perdão judicial. Por quê? Porque o STJ, lá na súmula 18, ele a considera como meramente declaratória. Com isso, sem os consequentes efeitos penais, que são típicos de uma decisão condenatória, de modo que não poderá ser executada. Tá? Esse é o entendimento lá da súmula 18 do STJ quanto ao perdão judicial. Entretanto, professores do gabarito de Nestor Távora, de novo, eu mencionando Nestor, Guilherme de Souza Nucci e Mirabete, eles entendem de modo diverso do STJ e justificam o seu entendimento ao argumento de que o perdão judicial ele se dá em circunstâncias excepcionais, onde não haja necessidade, onde haja necessidade de aplicação de pena ao infrator, de maneira que o dano continue existente. É como se ele colocasse o perdão judicial numa esfera diferente, numa esfera excepcional. Ok, houve o perdão, mas persiste o dano continua, de modo que ele merece ou que ele deve ser indenizado. Essa é a visão do Nestor Távora, do Guilherme de Souza Nucci e do Mirabete, na contramão da súmula 18 do STJ. Se a sentença, pessoal, nós falamos até agora da sentença penal condenatória, beleza. Mas e se a sentença penal for absolutória? E mesmo assim, o suposto ofendido objetivar uma reparação civil. O que poderá ser feito? Primeiro, nós deveremos lembrar da subordinação exercida pela justiça penal, onde há uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado e que, portanto, certifica autoria e materialidade, de modo a tornar certa a obrigação de reparar os danos. Tudo bem, Paula, isso eu já entendi. Mas quais são os reflexos advindos da sentença absolutória? Como as hipóteses de absolvição são muitas, vamos tratar uma por uma, só que lá no portal do aluno. Eu vou deixar um conteúdo bem compilado para vocês, um conteúdo bem simples, tratando uma por uma, caso a caso, e peço, por favor, que vocês façam a leitura atenta, tá bom? Ainda sobre o portal do aluno, lembrando, todos os dias das nossas aulas, referentes às nossas aulas, tem material no portal do aluno, terá agora as nossas videoaulas, também material em PDF e o resumo feito por mim, eventuais exercícios, orientações, tudo no portal do aluno. Tá joia? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.